Vamos lá? E aí, galera, beleza? Como é que estamos? Uma boa? Estamos indo, né? Estamos suportando toda essa situação aí. Então, observa aqui, ó, sobre a participação do nosso cinegrafista russo, né? Então, vocês perguntem para o pai de vocês, ou vão na internet e procurem quem é o russo do Faustão, tá? Que é o Leandro aqui que está fazendo uma cinegrafia. Eu não sei porque ele está me apontando o dedo do meio. Vamos lá. Então, hoje eu vou trabalhar um conteúdinho com vocês chamado Teoria Atômico-Molecular. Eu começo hoje, né? E na semana que vem a gente dá seguimento a esse. É um conteúdo que vai trabalhar com a parte de cálculos químicos, né? Conteúdo que normalmente o aluno tem um pouquinho mais de dificuldade, depois vai introduzir ao conceito de estequiometria. Então, observa aqui, teoria atômico-molecular. Antes de mais nada, nós temos que lembrar o seguinte: trabalhar aqui com o que nós chamamos de modelo atômico clássico. Isso é o modelo atômico clássico. Vamos trabalhar com o modelinho de Rutherford e Bohr. Então, só para a gente revisar alguns conceitos para que a gente possa entrar direto na parte de cálculo. Então, ó, a princípio, o que se acredita? Montou? Deixa eu escrever aqui. Então, voltando à ideia, ó, o que a gente tem que lembrar? A gente vai trabalhar aqui com o modelo atômico clássico, o modelo atômico de Rutherford e Bohr, tá? Então, a ideia é que serve para isso. Então, nós temos o átomo dividido em núcleo e eletrosfera, tá? Então, no núcleo nós temos prótons e nêutrons, e na eletrosfera nós temos elétrons. Sempre lembrando, já vimos isso lá em modelo atômico. A ideia é toda: os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga, os nêutrons simplesmente se estabilizam no núcleo, e os elétrons estão ao redor girando em órbitas circulares. Então, isso é o modelo atômico clássico. Sempre lembrando, isso não é modelo atômico atual. O modelo atômico atual é ondulatório, tá? Então, sempre lembrando, então o átomo vai ter núcleo e eletrosfera, o núcleo concentra a massa, né, do átomo, né? Lembrar ainda que, segundo Rutherford, o átomo é um grande espaço vazio, tem um núcleo muito pequeno com a eletrosfera muito grande. Então, a ideia é fundamentalmente isso. Então, o núcleo concentra praticamente toda a massa do átomo. Então, dentro do núcleo, eu tenho prótons e nêutrons, tá? Na eletrosfera, eu tenho os elétrons. Ainda que, importante lembrar, partículas, massa e carga. Então, os prótons. Então, eu vou representar aqui por P, tá? Então, qual é a massa do próton? O próton tem uma massa que exatamente não me interessa. Me interessa saber o quê? Que o próton está no núcleo. O núcleo é uma região pesada, certo? Então, a massa do próton ela é relevante em relação ao resto do átomo. Certo? Então se diz que a massa relativa do próton agora é 1. 1 não é 1 grama, não é 1 quilograma, não é uma unidade de massa atômica, é simplesmente para dizer que existe uma massa e que essa massa é relevante. Certo? A carga do próton, o próton tem uma carga exata de mais 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. De novo, esse valor de forma exata não me interessa. Me interessa que a gente saiba que ele tem uma carga e que essa carga é positiva. Então, essa carga agora relativa vai ser representada por mais 1. Os nêutrons. Então, observa, ó. Eu vou representar agora por ele. O nêutron está no núcleo. O núcleo tem massa. Então, a massa relativa do nêutron é 1. Só que o nêutron não vai ter carga. Lembra que essas massas são relativas. E os elétrons? Os elétrons estão na eletrosfera. A eletrosfera ela é esparsa, ela é muito leve. Então se diz que relativamente a massa do elétron seria a massa do próton dividido por 1876 vezes. Se eu estou trabalhando relativamente, eu disse que a massa do próton relativa é 1, então divide 1 por 1876. Isso aqui vai dar aproximadamente 0. Vai dar 0,000 alguma coisa, é 0. Certo? Observa, o elétron tem uma carga real de menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Certo?
Então vou trabalhar com carga aqui simplesmente menos 1. Então o que é importante estabelecer? Que o próton tem massa e carga, o nêutron tem massa, mas não tem carga, e o elétron não tem massa, por isso que se fala que o elétron tem massa desprezível, tá? E tem uma carga menos 1, certo? Então o próton tem massa e carga, o nêutron tem massa, mas não tem carga, e o elétron não tem massa, mas tem carga. Conceito decorrente disso que a gente vai trabalhar muito, que é importante. Ó. O primeiro deles, número atômico, representado pelo Z. Então lembra que o Z é o próprio número de prótons que esse átomo vai ter dentro do núcleo. Tá? Então isso é importante. Outro conceito fundamental para nós que dá um pouquinho de confusão. Ele isoladamente ele é fácil, né? Mas na realidade ele dá uma confusão adiante com a mas por enquanto pensa nisso, número de massa. O que é o número de massa? É aquilo que pesa no átomo. O que pesa no átomo? O seu núcleo. Prótons e nêutrons. Então, o número de prótons mais o número de nêutrons. Como o número de prótons é o próprio número atômico, vai ser o número atômico mais o número de nêutrons. Uma outra coisa, um detalhe para vocês aqui, ó. É muito comum as questões de vestibular usar uma expressão chamada carga nuclear. O que é a carga nuclear? É a carga que o núcleo tem. No núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Como o nêutron não tem carga, então a carga nuclear para nós pode ser o próprio número de prótons. Beleza? Entendido isso? Outra coisa importante para nós aqui, ó, é lembrar aqui o que é representado o elemento químico. Então, se a gente pegar a nossa base de trabalho na química, qual é a nossa maior base de trabalho? Tabela periódica. O que é a tabela periódica? A tabela periódica é um diagrama que coloca os elementos em ordem crescente de número atômico. Então, o que eu posso pensar? Que elemento químico agora vai ser conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, todo átomo de oxigênio tem número atômico 8, todo átomo de flúor tem número atômico 9, todo átomo de neônio tem número atômico 10, todo átomo de cloro tem número atômico 17. Eu não posso ter um átomo de cloro com número atômico 18, isso não é cloro, isso é argônio. Eu não posso ter um átomo de flúor com número atômico 8, isso não é flúor, isso é oxigênio. Certo? Então é importante estabelecer essa relação aí. E uma outra coisa importante para nós aqui é lembrar a definição que um átomo, por natureza, ele vai ser o quê? Ele vai ser um átomo neutro. Quando eu falo em átomo neutro, o que eu estou dizendo a vocês? Bom, neutralidade está associada com carga, né? Ou seja, com não ter carga. Aqui, o átomo ele é uma estrutura elétrica, então automaticamente ele tem carga. Bom, mas se mesmo sabendo que ele é uma estrutura elétrica, que ele apresenta cargas, eu estou dizendo que ele é neutro, o que eu estou dizendo a vocês? Que o número de carga positiva tem que ser igual ao número de carga negativa. Quem é que me dá a carga positiva no átomo? O próton. Quem é que me dá a carga negativa no átomo? O elétron. Então eu posso dizer agora que quando eu tenho um átomo neutro, o que acontece? O número de prótons obrigatoriamente vai ser igual ao número de elétrons. Mas o que eu não posso esquecer? Que conceitualmente o número atômico é igual ao número de prótons, que quando eu estiver falando de uma espécie que é um átomo neutro, vai ser igual ao número de elétrons. Diferentemente, gurizada, meus amores, quando a gente tiver uma situação dessas, ó, tem uma situação que a gente chama de íon. Então, o que é o íon? O íon é uma espécie que não é neutra. Bom, e não sendo neutro, o que eu posso dizer agora? Que o número de carga positiva é diferente do número de carga negativa. Se o número de carga positiva é diferente do número de carga negativa, eu vou dizer o que para vocês agora? Que o número de prótons vai ser o quê? Diferente do número de elétrons. E aí um detalhe importante que eu não posso esquecer, que conceitualmente, o número atômico obrigatoriamente é igual ao número de prótons. Então, ó, quando eu tenho um íon, o número atômico vai ser igual ao número de prótons, que nesse caso
não vai ser igual ao número de elétrons. A partir daí, do processo que se chama de ionização, pode ocorrer duas coisas. Quando esse cara agora perde elétron, ou quando esse cara agora ganha elétron. Pela estrutura de átomo que se trabalha, lembra, o núcleo é uma região fixa, o núcleo é denso, é fixo, é pesado. O que vai variar agora é o número de elétrons. Então, se o cara perde elétron, ele está perdendo carga negativa. Está perdendo carga negativa, está ficando positivo. Se ele ganha elétron, está ganhando carga negativa, está ficando negativo. Se ele perde elétron, fica positivo, eu vou chamar agora de quê? De cátion. Se ele ganha elétron, eu vou chamar de quê? De ânion. Então isso é fundamental para nós. Isso vocês não podem esquecer. Tá? Só para a gente representar aqui. Se eu apresentar para vocês isso aqui, por exemplo, ó, sódio 11,23. Bom, estou te dando dois valores, lembra? Dois valores. Você tem que pensar aqui. Bom, qual é a posição deles? Depende da tabela periódica que apresentar. Tá? Normalmente aí o PAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, determina que se coloque dessa maneira. Normatiza assim. Então, número atômico embaixo à esquerda, número de massa em cima à esquerda. Cara, mas tu pode ter situações em que o número de massa está em cima à direita, o número de massa está em cima no centro, pode variar isso. O que eu vou estabelecer para nós? O que nós vamos pensar sempre para não ter dúvida quanto a isso? O menor é o número atômico, o maior é a massa. E acabou. Certo? Não tem dois valores. O menor é atômico, o maior é a massa. Sempre. Então, a partir daí, o que eu posso estabelecer para nós aqui? Que o número atômico é 11. Isso vocês já viram tudo, gurizada, tá? Vocês já viram tudo lá nas aulas iniciais de atomística. Ó, só para a gente revisar, para entrar no conceito. Ó. Número atômico é 11, número de massa é 23. Bom, o número atômico sendo 11, eu posso estabelecer que o número de prótons é 11. Uma outra coisa, não tem sinal aqui em cima. Se não tem sinal, quer dizer o que para nós? Que é uma espécie neutra. Se é uma espécie neutra, eu não posso esquecer aquela situação ali, ó, ali do lado. Ou seja, que o número de prótons vai ser exatamente igual ao número de elétrons, o número de carga positiva é igual ao número de carga negativa. Então, se eu tenho 11 prótons, eu também vou ter agora 11 elétrons. Um outro valor que falta para nós, o neutro. O que eu faço simplesmente? Ó? Eu faço aqui A é igual a Z mais N, onde 23 igual a 11 mais N, onde N igual a 12. Ou de uma maneira mais fácil, né, galera? É pegar o maior menos o menor, 23 menos 11. Certo? Se eu apresentar para vocês agora a espécie Na+, o que eu estou apresentando para vocês? Tem uma carga positiva. Isso aqui agora, conforme eu vi, isso aqui é o tal de cátion, né? Se é um cátion, o que acontece agora? Ele perdeu o elétron, tá? Então, lembra, ele não ganhou o próton, ele perdeu o elétron. É diferente, ele tem um próton a mais. Não, ele tem um elétron a menos. O resto é tudo igual. Então, ó, o número atômico dele é 11, o número de massa dele é 23, o número de prótons dele é 11, o número de nêutrons dele é 12. Qual é a única modificação em relação à espécie neutra? O número de elétrons. O número de elétrons dele agora vai ser 10. Então, isso são conceitos importantes para nós, né? Para a gente entrar exatamente no conteúdo que eu quero trabalhar com vocês, que é teoria atômico-molecular. Última coisinha que falta para nós, ó, em relação a essa revisão de conceito, é trabalhar com o termo isótopos. Então, o que são isótopos? Isótopos são átomos diferentes, né, do mesmo elemento. Então, se são do mesmo elemento, vão ter o quê? Vão ter igual número atômico e vão ter diferente A e diferente N. São obrigatoriamente do mesmo elemento químico. Então,
Carbono 12, carbono 13 e carbono 14 são isótopos do carbono. Hidrogênio 1, hidrogênio 2 e hidrogênio 3, ou hidrogênio comum, ou prótio, deutério e trítio, são isótopos do elemento hidrogênio. Obrigatoriamente vão ter o mesmo anatômico, mas como são átomos diferentes, tem que ter características diferentes. Que características diferentes teriam? Número de massa e número de nêutron. O que de novo eu chamo a atenção de vocês, nesse período de aula que a gente teve com o pessoal da média, aí, o que a gente falou para vocês sempre? Uma coisa fundamentalmente para a prova da Universidade Federal. A Universidade Federal insiste naquela tecla de tentar fazer com que vocês confundam isotopia com alotropia, tá? Então, isótopos são átomos diferentes do mesmo elemento, alótropos são substâncias simples diferentes do mesmo elemento. O exemplo do carbono é muito claro para nós. Carbono grafite, carbono diamante, carbono fullereno são substâncias simples diferentes do carbono, então são alótropos do carbono. Carbono 12, carbono 13 e carbono 14 são átomos diferentes do elemento carbono, então são isótopos do carbono. Perfeito? Então isso é importante para nós. A gente usa um macetezinho aqui para lembrar, tá? Lembra que macete sempre tem falha, mas esse aqui é bem bom para a gente lembrar, em relação principalmente à prova da URGS, ó. Isótopo tem número, alótopo tem nome. Carbono 12, carbono 13, carbono 14, isótopos, números. Carbono grafite, carbono diamante, carbono fullereno, nome, alótopos. Então a ideia dá para a gente ter uma noção aí. Mas sempre lembrando que macete sempre tem falha. Se dá que macete não falha, macete falha. Macete sempre tem a sua exceção, que nem regra, tá? Mas esse caso aqui dá para a gente associar um pouquinho com isso. Certo? A partir disso, a partir de postos esses conceitos, né, que a gente precisava iniciar, olha aqui, ó. Vamos começar a trabalhar propriamente com a parte que vai envolver cálculo, que é a parte que é um pouquinho mais cáustica para nós, ó. Então observa aqui, o primeiro conceito que a gente tem que trabalhar é pensar o seguinte, ó, derivação dos cálculos químicos ou grandezas químicas, como quiserem chamar. Então quando a gente vai medir alguma coisa, tá? A gente vai medir alguma coisa, a gente vai fazer o efeito comparativo, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma unidade, né? Concorda comigo? Pô, eu sei como o processo é demorado. Por que um processo é demorado? Peraí. Caiu? Caiu. Não, inverteu a câmera aqui. Quem é que tem? O nosso cinegrafista russo aqui fez uma merda aí. Então observa aqui, ó. Aí vai mandar o dedo para mim, dedo meio de novo. Observa o seguinte, então vou trabalhar com grandezas químicas. Então conforme eu estava falando para vocês, a primeira coisa é determinar uma unidade. Porque quando a gente diz, por exemplo, que um processo é lento ou um processo é rápido, eu estou fazendo um efeito comparativo. Eu sei que ele é lento porque ele demora muitos minutos, eu sei que era rápido porque demora poucos minutos, mas eu tenho uma unidade de tempo que me permite fazer o efeito comparativo. Bom, e aqui para trabalhar com cálculo em química, então a primeira coisa, a primeira coisa a ser feita é justamente o quê? É justamente a gente trabalhar com uma unidade. Bom, para escolher uma unidade, eu tenho que ter uma referência muito forte, uma referência muito presente, né? Então, o que se escolheu? A primeira coisa se escolheu como elemento padrão, né? Ou átomo padrão, o isótopo mais estável, mais comum do carbono, que é o isótopo 12 do carbono. A partir da escolha como elemento padrão isótopo 12 do carbono, se fez o que agora? Se pegou esse átomo de carbono, dividiu-se em 12 frações exatamente iguais. 12 frações exatamente iguais. E a isso se fez o que? Se deu o nome, então, ó. Se dividiu que 1/12, tá? Da massa do isótopo 12 do carbono passou a ser chamado agora de unidade unificada de massa atômica.
Isso é representado hoje pela letra U. Durante muito tempo, no meu tempo que eu era aluno, né, se escrevia o que? UMA, unidade de massa atômica, hoje representa somente U. Então, se pegar um livro um pouco mais antigo, vai ter a referência MA, que é unidade unificada de massa atômica, isso é uma unidade. Então, galera, no momento que eu tenho uma unidade, o que eu posso fazer agora? Eu posso expressar valores. Então, a primeira coisa que se fez foi conceituar o termo massa atômica. Se eu perguntar para vocês, né, o que quer dizer massa atômica? Vai me ter responder rápido e com certeza. Massa atômica é o quê? É a massa de um átomo. Perfeito, show de bola. Tá beleza para nós. É a massa de um átomo. Certo? Só tem um detalhe para nós muito, mas muito importante. Ela obrigatoriamente vai ter que ser expressa em quê? Em unidade de massa atômica, para isso eu ganhei a unidade. Então agora, se eu apresentar para vocês isso aqui, ó, se é isso aqui para vocês. Hidrogênio 1, o que quer dizer isso aqui? Que a massa atômica do hidrogênio é 1. O que tem que pensar? Que um átomo de hidrogênio pesa 1U. O que isso quer dizer para nós? Que um átomo de hidrogênio tem uma massa que equivale a quanto? A 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono, entendido? Trabalhando com unidade, certo? Então, um átomo de hidrogênio tem uma massa de 1U, beleza, tá? Se eu te colocar agora que o oxigênio tem massa 16U, o que eu vou pensar agora? Bom, que um átomo de oxigênio pesa 16U, beleza, perfeito. Mas o que eu tenho que subentender isso em cima de uma unidade? Pensa isso unidade. Que um átomo de oxigênio tem uma massa equivalente a 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono, que é o que refere o certo? Se eu disser para ti agora que o enxofre tem massa 32U, quer dizer o quê? Que um átomo de enxofre tem uma massa equivalente a 32 vezes 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono, certo? Perfeito? Então, isso, do ponto de vista prático, do ponto de vista de cálculo que a gente vai usar depois, é o que nós chamamos de massa atômica. Então, é a massa, é aquilo que pesa um átomo em unidade de massa atômica. Tira a foto para nós aí. Certo? Beleza? Olha aqui, vamos pensar um pouquinho diferente aqui agora. Deixa eu passar isso aqui para cá. Vamos trocar de quadro, vou apagar o quadro. Tá, eu falei para vocês do conceito de massa atômica, né? Conceito mais simples. Mas se agora, galera, nós formos à tabela periódica, sempre lembrando, a tabela periódica é um diagrama que coloca os elementos em ordem crescente de número atômico. Então, cada quadradinho daqueles vai ter o quê? Vai estar em um elemento. E aí tu vai dizer o seguinte: massa é aquilo que pesa no átomo, certo? Aquilo que pesa no átomo é o seu núcleo. No núcleo eu tenho o quê? Eu tenho prótons e nêutrons, certo? Então, pensa o seguinte: como é que eu vou chegar na tabela periódica e olhar, por exemplo, a massa do cloro e vai ser 35,453. A massa do magnésio vai ser 24,3. A massa do alumínio vai ser 26,98. A massa do zinco vai ser 65,4. Nós estamos falando, mas tu me falasse que a massa é o somatório de próton e nêutron. Próton e nêutron são partículas, galera. Se próton e nêutron são partículas, eu não posso ter o somatório de número de partículas
como sendo número com vírgula, concorda comigo? Partículas existem de forma inteira. Eu não tenho 0,2 de próton, eu não tenho 0,5 de nêutron. Perfeito? Então essa é a ideia toda. Eu não posso trabalhar agora com massa, com somatório de próton e nêutron como sendo simplesmente um número com vírgula. Aí a pergunta que nós vamos fazer, pô, mas então como é que se explica isso? Pelo seguinte, de novo, vamos em cima do conceito de tabela periódica. Tabela periódica é um diagrama que coloca os elementos em ordem crescente de número atômico. Certo? Então todos os átomos de oxigênio têm que estar dentro daquele quadradinho ali, inseridos de alguma forma. Todos os átomos de enxofre têm que estar ali, todos os átomos de cloro têm que estar inseridos ali ou compreendidos ali. Bom, vamos lá. E se eu tiver diferentes átomos de oxigênio, que nós chamamos de isótopos? Se eu tiver diferentes átomos de cloro, que nós chamamos de isótopos, e eles têm que estar representados ali, tanto que eu faço agora, eu faço o cálculo de uma média, tá? Nós trabalhamos mais comumente com dois tipos de média, né? Você sabe isso da matemática. Nós temos uma média aritmética, uma média simples, que é simplesmente soma todos e divide pelos números integrantes. Ou eu posso trabalhar com uma média ponderada. O que é uma média ponderada? É uma média que leva em consideração, né, o percentual de ocorrência. E se eu pensar do ponto de vista prático, meus amores, eu não posso trabalhar com cálculo de massa de átomo com média aritmética. Até por um simples fato que eu não sei o meu total de átomos que eu tenho de cada elemento. Então eu trabalho por amostragem e trabalho por percentual. Então aí vem um outro conceito importante para nós, conceito de massa atômica. Então olha para cá agora. Então massa, vou pegar a caneta mais um minuto. Conceito de massa atômica, ficou melhor. Então vamos lá, ó. Então o que é massa atômica? Massa atômica agora pode ser conceituada como sendo a média ponderada das massas dos isótopos de um elemento. Certo? Então, isso é fundamental para nós. Observe o seguinte, ó. Vou imaginar, vamos conceituar isso aqui. Vou imaginar que eu tenha um elemento X. Esse elemento X ocorre agora na forma de três isótopos. Eu tenho o isótopo X1, eu tenho o isótopo X2, eu tenho o isótopo X3. Vamos lembrar uma coisa, os três são átomos do elemento X. Então, automaticamente vão ter o quê? Vão ter o mesmo atômico. O que eles vão diferir agora? A massa. Então, vou dizer que a massa atômica do X1 seja 10U, a massa atômica do X2 seja 11U, a massa atômica do X3 agora seja 12U. Certo? Vou dizer que o percentual de ocorrência do isótopo 1 seja 20%. Isso quer dizer o que para nós? Que de todos os átomos do elemento X, 20% tem massa 10. Eu vou dizer aqui agora que eu tenho 30% do isótopo 2, ou seja, 30% de todos os átomos do elemento X tem massa 11, e aqui eu tenho 50%. Bom, então agora qual é a ideia? Agora eu quero calcular uma média ponderada. Como é que eu vou calcular uma média ponderada? Eu vou levar em consideração, né, o percentual de ocorrência de cada um dos isótopos na massa. Então, ó, olha aqui, ó. Então, a massa atômica do elemento X vai ser a massa atômica do isótopo 1 multiplicado pelo percentual do isótopo 1 mais a massa atômica do isótopo 2 multiplicado pelo percentual do isótopo 2 mais a massa atômica do isótopo 3 multiplicado pelo percentual do isótopo 3. O percentual, meus amores,
eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que dividir por totalidade. Então, encaminhando isso aqui, ó, a massa atômica do X vai ser 10 vezes 20, mais 11 vezes 30, mais 12 vezes 50%. 12 vezes 50%. Tudo isso dividido por 100. Então, o que eu posso dizer agora? Que a massa atômica do elemento X vai ser 200, mais 330, mais 600. Tudo isso dividido por 100. Perfeito? Ó. 200 mais 300 vai dar 530. 530 mais 600, 1130. 1130 por 100 vai dar 11,3 unidades de massa atômica. O que eu tenho que subentender a partir disso aqui, meus amores? O que eu tenho que subentender a partir disso? Que isso aqui não quer dizer, e aí é o risco que vocês têm de errar. A URGS é campeã de trabalhar com isso. Todo ano, né, ou quase todo ano, acontece uma questão, trabalhando com a URGS com isso, é uma questão fundamental. Então vamos pensar o seguinte, quando eu te digo que a massa atômica do elemento X é 11,3, o que quer dizer isso? Que isso é uma média. Certo? O que eu tenho que subentender? Que não quer dizer que todos os átomos do elemento X tenham massa 11,3. Isso é uma média. Então quer dizer que eu tenho um átomo do elemento X com massa 10, com massa 11, com massa 12. Como eu tenho somente um quadradinho para o elemento X, que é o local que ele está na tabela, eu tenho que calcular uma média e ali vai ser a massa atômica. Se a gente fosse pensar do ponto de vista da tabela periódica, esse valor seria o que iria lá para a massa do X, entendeu? Então lá no X estaria o número atômico dele e a massa dele 11,3, que seria a massa atômica. Certo? Outra coisa importante para nós, que é muito relevante que vocês lembrem. Massa atômica é diferente do número de massa. O número de massa é simplesmente o somatório de prótons e nêutrons. Perfeito? É um número exato. É um número exato. É número de prótons mais número de nêutrons. São números de partículas, então é exato. Massa atômica é uma média ponderada. Certo? Se é uma média ponderada, isso pode ter número com vírgula. Perfeito? Outra coisa. A URGS coloca todo ano, tá? Todo ano uma questãozinha, ou 4 anos uma questãozinha com isso, tá? Então, normalmente, né? Ou vamos usar o termo usualmente, que fica mais legal. Usualmente, tá? A questão trabalha em cima de conceito. Ele vai te colocar assim, ó. Ao informarmos que a massa atômica do elemento X é 11,3, isso significa dizer o quê? O que significa dizer isso para nós? Que isso é uma média. Se isso é uma média, significa que o elemento X tem diferentes isótopos. Certo? Então isso é importante. Vou dar 3 exemplos, né? Não vou colocar no quadro, mas 3 modelinhos de questão falando para vocês que a URGS colocou. Uma ele colocou, dava que a massa atômica do Strauss é 87,621. E aí perguntava o que isso significa dizer que é uma média. Se é uma média, porque existem diferentes isótopos com diferentes números de nêutrons. Certo? Então, isso é uma média calculada em cima de isótopos diferentes. Segunda questãozinha que a URGS colocou, ele coloca para nós assim uma questão, ó. Ao afirmarmos que a massa atômica do elemento cloro é 35,453 U, isso significa dizer o quê? Bom, que isso é uma média. E aí ele colocar uma sacanagem do tamanho do mundo, dizer assim para nós, ó, significa que a massa atômica do elemento cloro é 35,453 vezes maior que a massa de um átomo do elemento hidrogênio. Não, isso é uma média. Então significa dizer que a média ponderada das massas dos isótopos do elemento cloro é 35,453 vezes maior que a média ponderada das massas dos isótopos do elemento hidrogênio. Cuidado com essa questão conceitual para URGS. Cuidado com essa questão conceitual para URGS.
E na prova de 18, o que ele fez? Ele simplesmente colocou uma questão com cálculo, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Prova da URGS 2018, certo? Então o cara colocou o elemento bromo, disse que a massa atômica dele era 79,9. Ele apresentava dois isótopos, o isótopo 1, que tinha a massa atômica 79,1, e o isótopo 2, que tinha a massa atômica de 81. Ele queria saber qual era a abundância isotópica, qual era o percentual do X1 e o percentual do X2. Vocês peguem na internet, URGS 18, aí vocês vão ver essa questão, tá? Tem mais um textinho ali. Então, entenderam a pergunta? O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a abundância, né, relativa isotópica dos isótopos 1 e 2. Então, ele me deu o quê? Ele me deu a média. Ele me disse que a massa atômica do elemento bromo é 79,9, que é isso que está na tabela periódica. Certo? Beleza? Aí ele te dá que o elemento bromo existe na forma de duas variações isotópicas, né? Duas formas isotópicas. Um de massa 79 e o de massa 81. Aí ele quer saber qual é o percentual de ocorrência dos dois isótopos. O que pela questão, tá? Depois vocês vão ver na prova, pela questão ficava fácil pelas alternativas, tá? Então ele dava 55 de um, 45 de outro, 45 de um, 55 do outro, 75%, 25%, 50%. Primeira coisa que a gente pode observar de cara, tá? Para eliminar alternativas. O que eu poderia ver? A massa atômica, a média é 79,9. Eu tenho dois isótopos, 79 e 81. Então, automaticamente, está mais próximo do 79, concorda comigo? Se está mais próximo do 79, certamente o percentual de ocorrência do 79 é maior do que 81. Só um outro detalhe, é um pouquinho mais próximo do 79, certo? Mas muito pouco. Então, eu tenho um pouquinho de percentual mais 79 do que do 81, certo? Outra coisa, pai, como é que a massa seria, como é que não poderia ser 50% por 50%? Bom, se for 50%, seria simplesmente uma média aritmética. Então a massa atômica não seria 79,9, seria 80. Fica bem no meio. Então como é que se encaminharia o cálculo aqui? Dessa forma. Vem comigo. Então, olha aqui. Então, ó, a massa atômica do X igual a massa atômica do X1 vezes o percentual do X1, mais a massa atômica do X2 vezes o percentual do X2, tudo isso dividido por 100. Esse valor eu tenho 79,9, me deu. Aqui, 79 vezes o percentual do X1, mais, aqui eu tenho 81 vezes. Bom, a pergunta agora que vocês vão fazer, pô, mas eu quero o percentual do X2, eu não tenho. Bom, mas o que eu vi aqui que é o percentual do X2? É o percentual, é o 100% menos o percentual do X1, concorda comigo? Eu tenho dois isótopos, então aqui vai ser 100 menos o percentual do X1. Já transformei isso numa variável só. E aqui dividido por 100. Bom, aqui agora é a resolução, né? Então vai dar 79,9 vezes 100, certo? Tranquilo? Matemática básica. 7.990. 79 vezes o percentual do X1, mais 8.100, menos 81 vezes o percentual do X1. Certo? Resolvendo isso, indo para lá, ó, duas vezes o percentual do X1, isso aqui vai dar 8.100 menos 7.990. Então, o percentual do X1 vai dar 8.100 menos 7.990, vai dar 110. Por 2, isso aqui vai dar 55%. Então, o que eu tenho? Percentual do X1
55%, percentual do X2, 45%. Perfeito? Tranquilo? Lembrando a vocês que pelas alternativas da questão, da prova, não precisava fazer tudo isso. Eu mostrei que eu não botei alternativa. Porque tu tinha que te dar conta que tinha que ser um pouquinho mais próximo do 79. Certo, galera? Foi um privilégio, né? Certo? Então, na próxima semana seguimos a nossa batalha aí. Uma boa semana para vocês. Falou, beijo para todos.